Família, podcast Coab USA, celebrando um ano de vida, graças a vocês, muito obrigado pelo carinho. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos para relembrar alguns momentos impactantes dentro dessa trajetória até aqui. O meu de hoje é com o pastor Berloffa, olha o homem aqui do meu lado. O pastor chegou lá numa mesa que tinha ali várias religiões sendo representadas, mas chegou assim de coração aberto, de mente aberta, para trocar um papo muito bacana, muito enriquecedor, e também para falar de alguns projetos que ele tem. Um desses projetos que me impactou bastante é o projeto Igreja da Garagem, que é um projeto de acolhimento, uma igreja de acolhimento que salva vidas. Vai lá no episódio, se você não viu ainda, vê o episódio. Se você já viu, vê de novo, porque o que ele fala sobre isso, o trabalho que ele faz realmente salva vidas. O homem é fera mesmo. Pastor, obrigado pelo que você faz e obrigado por ter participado desse um ano de existência do podcast Coab USA. Salve, família! Foi isso que levou você a criar a garagem? Boa. A transição, na verdade, né? Sim, eu acho que a garagem é o final da minha... Final não, porque eu ainda estou em transição, mas é o... bom, vamos do começo, né? Cara, eu sempre fui um crente como qualquer outro. Então, todos esses temas que a gente chama hoje de polêmico, que na verdade, se a gente for reparar, o que é tema polêmico, né? São temas que a gente vive o dia a dia. É falar de sexo na igreja, olha que polêmico. Uma coisa que todo ser humano faz e vive isso diariamente, enfim. Mas em toda a minha vida, eu era como qualquer outro, mano. Eu era um crente homofóbico, eu era um crente racista, eu era um crente machista, como qualquer outro crente. E você que é crente, não se ofenda comigo porque eu sou crente, então tá tudo bem. Não que essa pessoa seja vou usar o exemplo do homofóbico, assim, de forma pensada, sabe? Assim, eu odeio gay e pronto. Mas ela foi formada que aquilo é abominável, então, de certa forma, ela é homofóbica e pronto. E eu era como um desses também. Então, eu me lembro de eu criticando pessoas da minha família quando eu era jovem, sabe? 16, 17 anos, cheio da minha razão, com a Bíblia na mão, falando pra prima minha, você tá errado, tá ligado? Sei. Falando pra mulher, que você tem que ficar calada. Eu já fui babaca, já fui babaca. Agora, eu não sei por que eu fui agraciado de algum momento eu falar, acho que isso aqui não tá certo, não é possível, vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Aí pode ser da minha personalidade, que eu sempre fui questionador, pode ser de pessoas à minha volta que me ajudaram, né? Meu irmão, eu tenho um irmão que é teólogo, pastor, sociólogo, mais velho que eu, mora no Rio de Janeiro, e ele foi um cara excepcional, assim, ele soube me levando, né? Se eu hoje encontro o Berloffa de 10 anos atrás, nós saímos na porrada aqui, né? Quebra tudo. Se o meu irmão soube, né? Com uma paciência, um tato que eu ainda não tenho, assim, eu sou um pouco mais, enfim. Então, eu acho que tudo isso foi fazendo esse caminho, e aí eu fui revendo, fui conhecer outras teologias, coisa que foi libertador, né? O evangélico, ele só conhece aquela teologia. Ele ouviu a vida toda, é isso, Jesus vai voltar, Armagedon, Apocalipse, legal, é isso. Para ele não só tem... existe isso. Não é que só existe isso, é que assim, não existe a outra, mas não tem outra possibilidade de haver outra situação. A ponto de quando ele fala, caramba, eu acreditava nisso, né? Que dá até vergonha assim, do que se acreditava. Então, e fica até uma dica, né? Saber que existem outras teologias. Existe a que chegou no Brasil com mais força, mas que existe uma gama de teologias, interpretações livres, que você pode ser discípulo de Jesus, amar Jesus como eu amo, e não ficar preso, né? Nesse pensamento que veio de um cara só lá. Então, acho que tudo isso... Esse caminho, chegou um momento em 2018, como a gente já conversou, né? Foi aquela alavanca que aí eu falei, bom, agora eu preciso de um ambiente para mim, porque eu já não, também, se eu não abrisse a garagem, eu não tinha igreja para ir. Eu tô longe da IBAB, também não caberia na IBAB, a IBAB eu acho que ela é uma ótima igreja, mas ela continua sendo uma igreja batista, né? O Ed René é um dos maiores pregadores do Brasil e quem sabe do mundo, mas ainda tem a sua... ainda está dentro desse sistema batista, né? Então ele não é todo livre, né? E quando eu rompi com a última igreja a qual eu fazia parte e fundei a garagem, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que até hoje eu cumpro, que é eu nunca vou me colocar o jugo da garagem da igreja a qual eu sou pastor sobre as minhas costas, no sentido de, eu não vou falar isso aqui não por causa da minha igreja. Todo mundo que chega na igreja da garagem faz uma entrevista comigo ou com algum dos outros pastores ou pastoras, e a gente fala, isso aqui é uma igreja livre. E a liberdade que você vai ter nessa igreja, o pastor também vai ter.
Então, quando eu tô falando as minhas merdas aí na rede social, não adianta depois vir falar, pô, mas você é o pastor da igreja. Não, eu sou o Berlofa. E quando nós estamos na igreja, nós somos um na igreja. Então, você respeite a minha liberdade também. É criado um pedestal, na verdade, né? E todo mundo é humano, né? Eu tenho a né? liberdade de ser pastor de uma igreja que entende e que pode ter alguém que discorda de mim em algum momento, mas sei lá, é o Berloff, ele tem direito à opinião dele. E o maior de tudo, a minha opinião não reflete a opinião da garagem. Cara, isso é difícil de se manter, mas assim, a garagem ela tem uma opinião própria, que vem do relacionamento de 400 pessoas que estão espalhadas ao Brasil e ao longo do mundo também. Então a minha palavra, a minha vontade não reina na garagem. Isso aí, os garagistas que estão me ouvindo podem comentar se eu estou mentindo. Inclusive, direto chegou e falou, tá errado, hein, pastor? Você falou tal coisa, isso aí soou meio machista lá, viu? Dá uma segurada. Ô, desculpa, irmão. É assim. E não gera conflito interno entre vocês? Ah, gera, mas nada saudável. 1% do que eu passei dentro da igreja. Cara, eu já passei de reunião dentro da igreja evangélica que o final foi porrada. Que duas irmãs levantou, uma armou pra outra. Mentira! E começaram a gingar aqui, passaram no boxe, jogaram cadeira. Era a irmã da sala das crianças e a irmã do Ministério de Louvor. Então,